Vamos lá, mais uma partilha do centenário do Reiki. E agora, Johnny Decali, quem é a nossa próxima convidada? Pois é, Samuel, trata-se de uma pessoa muito querida, que tem muita história, uma das pioneiras na nossa escola, é brasileira, né? E é uma pajé. A nossa palestrante é a pajé Niara do Sol. O tema que será abordado por ela é Reiki como prática complementar nos trabalhos terapêuticos de uma pajé indígena brasileira com as plantas medicinais. Fizemos aqui um resumo do currículo dela, uma súmula curricular. A Niara, ela é índia pajé da etnia Cariri Chocó, tribo localizada em Alagoas, Brasil. Ela é mestre de Reiki, iniciada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, iniciada por mim, no ano de 2000. Niara é mestre de Reiki faz 22 anos, fazendo uso da prática nativa de pagamento através do escambo. Em 21 anos de atividade, iniciou mais de 1.000 novos reikianos. Essa é a nossa próxima convidada, Samuel. E que história que você tem com essa que como você citou, uma das pioneiras aí de alunas no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Olha, Difusão do Reiki? eu tenho tanta história com a Niara, não só eu, como a minha família, né? A Niara apareceu há 22 anos atrás para fazer uma foto quilha, recomendada pelo dono de uma livraria em Copacabana, que era a Livraria Mística, o Mário, um psicólogo. E eu pesquisava isso, e ele ligou para mim: Johnny, você já fotografou uma índia? Eu falei: não. Uma pajé, uma pessoa, uma sacerdotisa? Eu falei: manda ela para cá, né? E ela apareceu, fiz a foto dela, era uma cortesia, fiquei encantado, percebi atividade de cura nela. E ela veio trazendo um livro, Reiki Universal, e ela já tinha folheado o livro. Ela não veio no mesmo dia. E ela se encantou com os símbolos que ela encontrou no meu livro. E ela me disse que ela já trabalhava com simbologia nativa, que ela trabalhava com cura, e que aqueles símbolos estavam chamando, que ela queria trabalhar com aqueles símbolos. E eu convidei ela para realizar o nível 1 de Reiki. E aí ela me comunicou, né? Rita e eu, nós vivemos do nosso trabalho. Que ela não tinha dinheiro, ela nunca tinha dinheiro, e ela tinha as tradições de fazer escambo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, não havia dinheiro, né? Então era troca de mercadoria por mercadoria. Eu falei: mas como isso? Não, você me dá o curso e eu faço alguma coisa, presto algum serviço. E aí eu lembrei do meu avô, que havia tido uma isquemia, já faleceu, o pai da minha mãe, e que ele precisava de reiki. Eu falei: olha, você poderia aplicar reiki no meu avô, só que você ainda não é reikiana. Ela falou: não, mas eu sou uma terapeuta, eu trabalho com plantas nativas. E eu me interessei, eu não podia mandá-la para o meu avô sem antes experimentar no meu próprio corpo. Então ela virou minha terapeuta, ela trabalhava comigo com plantas que ela colhia na floresta. E ela preparava aqueles óleos, aquelas infusões, e até hoje eu não sei direito, ela me explicava, né? Andiroba e copaíba e urucum, essas plantas todas, e eu me sentia muito bem com a atividade terapêutica. Ela foi se aprofundando, né? Tratando de mim. Rita nunca gostou muito dessas terapias, né? Ela é muito ligada à oração, à meditação. Então, a Niara tratava de mim. Quando a Niara chegou no nível 3A, ela queria fazer o mestrado, que é um curso bem mais caro. E ela falou: olha, eu não tenho dinheiro. Foi aí que eu indiquei ela para aplicar reiki no meu avô. Meu avô, um britânico, né, viveu muitos anos na Argentina, fugido da Segunda Guerra Mundial, um refugiado de guerra. Depois saiu da Argentina também, como refugiado de guerra, tinha perfurações de bala no corpo dele, e havia tido uma isquemia, mas estava bem, só que não conseguia andar. E eu pedi que a Niara fosse tratá-lo, né? E a Niara começou a tratar, e meu avô acolheu a Niara e adotou a Niara como se a Niara fosse uma neta. E ela dizia, o meu avô falava: ela é minha neta, e a Niara chamava o meu avô de avô, e tanto é que a Niara hoje, ela se refere a mim como meu irmão,
porque nós tínhamos o mesmo avô. E quando meu avô faleceu, a Niara ela foi ao sepultamento, né? Meu avô teve 4 filhos e teve muitos netos, estava todo mundo no sepultamento dele no Rio de Janeiro. A Niara acabou indo para o Rio de Janeiro, onde ela vive até hoje, e a Niara chorava mais a morte do meu avô do que os filhos e o neto. Ela ficou mais triste, mais chocada com aquilo. Mas uma coisa que me chama a atenção na Niara é uma lembrança, quando ela se formou, a Niara fez o curso de 7 meses, que é o curso extensivo. Uma vez, é um final de semana por mês. Não faltou a nenhuma aula, e na formatura ela convidou 2 pajés, 2 caciques pajés, e eles foram com roupa de festa, com as penas, os cocares, as pinturas, né? E aí chegaram no instituto, e foi a cerimônia de encerramento, e fomos jantar num restaurante muito chique de um dos alunos de mestrado, o Fernando, um restaurante em Ipanema, de 2 andares. Quando nós chegamos, o Fernando não havia chegado, os índios chegaram, o gerente não deixou os índios entrarem, falou que eles não estavam vestidos de forma apropriada. E a Niara brigava, falava, mas eles estão com a melhor roupa deles. E aí chega o Fernando e autorizou, nós subimos para o 2º andar, e subimos com aqueles índios da etnia, né? De 2 etnias que vivem em tribos. E aí chegou o primeiro prato, eles não quiseram comer, eles queriam comer arroz e feijão, né? Aí trouxeram um peixe, mas o peixe estava sem cabeça, e eles falaram que não podia comer o peixe, tiveram que trazer um peixe com cabeça e com rabo, e aí eles comeram aquele arroz e feijão e foi uma alegria, né? E aí acabou que os próprios clientes daquele restaurante, quando viram os índios, né, queriam fazer fotografia, virou uma atração turística. Eles não queriam deixar os índios entrarem, e depois todo mundo feliz com os índios. E eu nunca me esqueci da presença desses 2 índios. Eu não sei se a Niara vai falar sobre esse assunto na palestra dela, mas é uma coisa muito marcante, é possível que ela toque nesse assunto. Muito bem, então vamos receber a pajé Niara do Sol. Bem-vinda, Niara, é uma alegria tê-la conosco. A palavra é toda sua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma partilha do centenário do Reiki, o Congresso Internacional de Reiki Online. E agora nós vamos receber a pajé Niara do Sol. A pajé Niara do Sol vai falar sobre o Reiki como prática complementar nos trabalhos terapêuticos. Ela que é indígena brasileira e também com as plantas medicinas, né? O trabalho terapêutico, o Reiki, e também as plantas medicinais. Vamos lá recebê-la aqui ao vivo na nossa transmissão, né? Com a Niara. Como é que você está, Niara? Eu estou aqui em São Paulo, você comentou agora há pouco que está no Rio. Boa tarde, sim, estou no Rio, estou no Museu do Amanhã. Museu do Amanhã. E o que encontramos no Museu do Amanhã? É que o Museu do Amanhã ah, é como se a gente quisesse perguntar para as pessoas de que forma você quer viver amanhã e o que você quer deixar para os seus descendentes, né? Então aqui tem horta, aqui tem aquário, aqui tem várias coisas, trabalhos principalmente com as crianças, que são as pessoas que estarão amanhã aí no governo, planejando uma série de coisas, cuidando da nossa alimentação, da nossa saúde e da saúde do planeta no geral, né? Que lindo esse trabalho. E como nós estamos no centenário do Reiki, a primeira pergunta que eu tenho feito, né, uma das primeiras perguntas que eu tenho feito a todos os convidados é quando e como é que você tomou conhecimento, com o primeiro contato com o Reiki? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque como eu trabalhava desde pequena, desde 9 anos de idade, eu comecei a aprender com 3 e com 9 eu já trabalhava com a simbologia nativa. E eu estava em busca, como eu não na aldeia, né? E não tinha condições de ficar na aldeia, e eu estava na cidade, eu estava buscando pessoas que trabalhassem também com símbolos como eu.
E eu encontrei uma livraria. Nessa livraria, esse senhor era místico e tinha bastante livros e várias coisas. E eu me encantei e ia muito nessa livraria porque ele servia um chá para as pessoas e um biscoitinho. Então, estou tomando chá e ele veio me perguntar se tinha alguma coisa que eu gostaria que eu não tinha visto. E eu perguntei para ele se tinha alguma coisa que tivesse assim, símbolos. Então, ele me disse, mas que símbolos? Porque tem muitos símbolos, símbolo da maçonaria, disso, daquilo, e tem do reiki. Aí eu falei, reiki? O que é isso? E aí ele me falou, e eu sempre sou muito exigente em matéria de aprender, porque eu sempre quis aprender com aquele que fosse melhor. Para mim, não tinha essa coisa do valor, quanto custa, mas sim que essa pessoa é bom nisso que ela diz que faz e que ensina aos outros. E aí ele me deu um livro e ele me deu um papel da qual eu teria direito a uma foto Kirlian com Johnny Lee Carlin. E aí começou uma trajetória onde eu li um livro do Johnny Lee Carlin, onde eu fui lá fazer essa foto e nós conversamos bastante a respeito das cores que saíram na minha mão, que ele começou a me dizer que eu precisava estar trabalhando com energias, e eu aí expliquei, não, eu trabalho com energia, né? E aí eu fui fazer o curso, porque fazendo o curso eu teria um papel, e eu tinha vários alunos que estavam me cobrando isso, de ter o que você chama de diploma, né? Então, fazendo o curso, eu poderia receber o diploma e poderia dar diploma para as pessoas, e eu poderia estar acrescentando alguns outros símbolos, porque idade de símbolos, né? No nível 1 são 13, no nível 2 são mais 13, no nível 3 são mais 15 e assim sucessivamente. Foi assim que eu conheci Johnny Lee Carlin. Olha, é a conexão ligada, né, com os livros e livraria, e o chazinho que deveria ter sido muito bom lá, né? Que voltava sempre por lá. Sim. Nessa sua experiência de 9 para 13 anos, que você já falava, que você já falou agora há pouco, que comentou que já tinha um trabalho conectado com os símbolos. Com quem que você aprendeu? Como foi esse seu aprendizado com os 13 símbolos do primeiro nível, 13 do segundo, os 15 do terceiro nível? De onde que provém esses símbolos que você comentou, vamos chamar assim, direto da sua etnia? Tá, eu comecei a aprender riscando na terra, no chão, né? E era o meu avô que ensinava. E quando meu avô partiu, virou estrela, então quem deu continuidade a isso foi a minha mãe. E a minha mãe e o meu pai também. E a gente trabalha com símbolo no cachimbo, massa, né? A gente trabalha com o símbolo e argila, a gente trabalha com o símbolo e frutas, a gente trabalha com o símbolo e nada, só a mão, ou só o sopro, ou muitas vezes o pensamento também, dependendo do local que se está e aonde se encontra a pessoa. Porque, na verdade, a gente faz qualquer tipo de tratamento que você possa imaginar, desde tirar pedra de rim, da vesícula, mioma. Eu fiz um trabalho no curso com o Johnny Lee Carlin, onde ele já me conhece, sabe que eu iria contar essa história, que uma médica tinha mioma e eu me ofereci para operar, e ela, depois da cirurgia, falou que realmente ela foi operada porque ela estava sentindo o cheiro da anestesia. E eu fiz como um desafio para os médicos que estavam lá, porque eles tinham na cabeça que a cirurgia era uma coisa só para ajudar, e não para ajudar a eliminar o problema, né?
Essa é uma tradição que vem, assim, de... Meu avô aprendeu com o avô dele com o avô dele, e ela é milenar, né? Ela não é de agora. E o Reiki me encantou exatamente porque vinha trazendo uma coisa de estar, inclusive, utilizando poucos símbolos, né? Não a quantidade que a gente trabalha, até porque temos símbolos que são bastante sérios, né? E tem símbolo que a pessoa não pode comer carne, trabalhar com ele, não pode beber, não pode ter relação sexual, não pode usar roupas escuras, né? Mais ou menos assim. Bom, nós temos aqui algumas fotografias que eu vou colocar aí. Você pode comentar um pouquinho dessas histórias conectadas com esses registros fotográficos que nós trouxemos aqui em comemoração ao centenário do Reiki e o seu trabalho, o trabalho que ele desenvolve. Vamos usar a primeira fotografia. Essa fotografia foi tirada lá na sala, no Instituto de Pesquisa de Reiki do John N. Carlin, e foi tirada no dia da nossa formatura. E isso foi em 2002. 2002, aqui vamos ver mais uma fotografia. Essa fotografia é do grupo da formatura, né? Tinha vários doutores aí se formando. O Johnny sempre tem uma elite de alunos. Eu não paguei o curso, ou paguei, porque eu fiz o curso em formato de permuta. Eu fazia massagem no avô do Johnny, na avó do Johnny, no próprio Johnny. A Rita era que era mais quiabo, sabe? Ela escorregadia, ela não fazia muito não, mas o Johnny fazia de vez em quando. Mas o avô dele eu cuidava como se fosse meu avô. Eu dizia para ele, ó, o senhor vai fazer isso, o senhor agora vai se mexer, o senhor vai andar na praia. E consegui fazer ele andar na praia, consegui fazer uma série de coisas. Brigava com ele como se ele fosse meu avô. Cuidei do avô do Johnny como se fosse meu. E ele dizia, o Johnny me mandou esse sargento. E esse sargento, isso parece uma foi militar, né? Teve na guerra e tal, tinha até sequelas da guerra. E era bastante interessante trabalhar com o vovô. Mais fotografias que nós temos aqui, trazendo essas recordações e lembranças. Olha aí. Bom, toda vez que eu faço alguma coisa que eu considero que essa coisa é uma coisa bastante emblemática e séria, e ao mesmo tempo pode surgir determinados comentários que eu não gostaria que eles fossem comentários ruins. Então eu trago alguém da etnia do meu pai, alguém da etnia da aldeia, né? Manda vir de lá de dentro. E aí, na minha formatura, está o Jorge, que é Funiô, que é o que está sentado ao meu lado, e o outro que é Cariri, que está sentado ao lado do Jorge, que vieram para a minha formatura, e que, inclusive, quando chegamos no restaurante, eles não queriam nos deixar entrar, porque eles não estavam vestidos adequadamente para o restaurante fino daquele, sendo que eles estavam com festa, né? Que para nós eles estavam assim com a melhor roupa, e eles foram colocar essa camiseta para esconder a pintura, né? Entendi. Sabe que eu tive uma experiência aqui em São Paulo com os Cariri Chocós, foi o oposto. Na verdade, eles queriam que eles entrassem, eles estavam comigo, entraram comigo, só que em vez de colocar comida, roupa, alguma coisa, eles não pagaram. Eles ganharam de presente todo o almoço e aí tirou foto com outro de gente, com o dono do restaurante, várias coisas assim nesse estilo. Por falar em fotografia, olha lá eles aqui, ó. Sim, aí
na mesa do restaurante. Aí a doutora inventou, de, na hora da sobremesa, dar sorvete para ele. Aí não prestou, né? Ele cuspiu o sorvete lá no meio da sala, porque... E gritou bem alto, helado! Porque tinha vindo da aldeia, lá não tem gelado, não tem sorvete. E a doutora, prova, prova. Ela, e eu tinha avisado, eu falei, olha, não dá gelado, não dá sorvete. É a mesma coisa foi a refeição, né? Porque no restaurante chique serve aquele pouquinho. E aí eles pediram uma travessa de feijão, eu até perguntei, tem feijão? Tem. E uma travessa de arroz, e cada um despejou no próprio prato aquela travessa. E o garçom teve que trazer mais uma. Que não é o hábito de estar pegando aí uma travessinha daquela e dividir para dois, né? Foi interessante. Foi muito interessante. O pessoal que nunca tinha visto um índio achava que eu sou uma índia muito civilizada, aí viram um índio vindo da aldeia mesmo e agindo da forma que ele age da aldeia, né? Pediu peixe, falou, eu falei, ó, o peixe tem que ser inteiro. Você não pode partir o peixe da cabeça para um índio e o rabo para o outro, né? Até porque todos os dois trabalham com energia, então você tem que dar o peixe inteiro. Aí os garçons trouxeram o peixe inteiro para cada um. Muito boas histórias. Vamos lá, agora, próxima fotografia. Esta. Ave Maria. Essa foi em São Conrado, um encontro com o Marcelo, que tem a Faculdade do Amor lá no Amazonas. E que aí se trabalha com energia, com fogueira, e se faz encontros. E aí esse foi o primeiro encontro que começou a divulgar esse trabalho para várias outras cidades e outros estados. E o primeiro encontro foi aqui no Rio de Janeiro, onde o Marcelo veio, e veio outras pessoas de lá, do Amazonas mesmo. E aí é onde eu não coloquei uma foto aí, que estão só as mulheres numa roda, onde a gente está invocando para a Lua o poder feminino. Muito bom. Vou falar em poder feminino. Como que é? Você estava falando antes de começar, é uma pergunta que é interessante, né? Como que é essa relação do masculino e do feminino? E também você falou sobre os dois participantes que teve lá, né? O Jorge representando os Funiôs e também mais uma pessoa do Cariri Chocó. Qual é a sua etnia e a sua relação com a sua mãe? Conta um pouquinho dessa história também. Bom, a minha mãe é uma criatura incrível, maravilhosa, muito inteligente. Você não pode fazer nada perto dela, porque ela aprende. Eu tenho 73 anos, a minha mãe tem 98, ainda sobe em coqueiro, né? E eu acho que eu escolhi a mãe certa, porque a gente acredita que é a gente que escolhe a mãe da gente e o pai. Acredito em reencarnação, que fala aqui. Então, eu escolhi a mãe perfeita para mim, porque eu era muito travessa quando eu era mais nova, e tinha uma tendência a querer me vingar das pessoas, dar nas pessoas, e a minha mãe puxou muito por mim para dizer que não é bem assim, que temos que desejar o bem para o outro, mesmo que ele leve alguma coisa que não seja boa para você. E assim a gente foi criado. E quanto às coisas femininas, nós temos ali, eu tenho até as minhas alunas que de vez em quando, quando a gente estava na aldeia Maracanã, a gente fazia todo mês o ritual da lua nova e o ritual da lua cheia. O ritual da lua nova eram só mulheres, mas no ritual da lua cheia pode entrar homens. E o que a gente estávamos conversando aqui é que uma mulher me fez uma pergunta e o marido dela tem 50 anos e eu falei para ela que a culpa... Bom, o homem tem 3 pernas, né? E a perna do meio, se não estiver funcionando direito,
ele não se sente muito feliz, e uma mulher que está acompanhando o homem também não vai se sentir muito feliz, né? O ideal é que a perna esteja sempre no horário de 6 horas. Mas, às vezes, em 6h05 ainda não se reclama muito. De 6h10 também não. 6h15 já dá para reclamar, né? Que a perna não está andando direito. Às 6h20 aí, nossa senhora. 6h25 já está quase chegando em 6h30. E para nós, mulheres indígenas, se chega a acontecer uma coisa dessas, de um homem com 50 anos, chegar às 6h20, essa mulher não é uma mulher, ela não é mulher. Porque a mulher, ela sabe o que deve ser feito, e em formato de exercícios e até de simbologia, para que esse homem seja um homem feliz e nos faça feliz até ele estar vivo, né? Tanto que eu levei um grupo de pessoas para visitar uma aldeia, e o cacique, com 98 anos, tinha um filho de 6 anos, com uma mulher de 60 anos. E aí as pessoas ficaram espantadas, e ele falou, eu sou homem. E ela, e eu sou mulher, orgulhosíssima, né, de estar conservando o marido. E são essas coisas. Era isso, sobre isso que estávamos conversando aqui, porque uma pessoa tinha me feito uma pergunta a respeito dessa história aí. Que a perna do meio tem que funcionar muito bem, não importa a idade que você tem. Muito bem. Em relação aos símbolos, principalmente os símbolos indígenas que você citou, qual a importância do cachimbo e como que ocorre um treinamento da utilização com o cachimbo dentro da aldeia ou dentro da própria etnia Cariri? Olha, eu, dentro da etnia Cariri, eu não sei muito bem. Eu estou para ir lá esse ano, porque eu não fui criada dentro da aldeia, eu fui criada na cidade, mas a minha mãe sempre passando para a gente muitas das coisas. E o símbolo é assim, a gente pica o fumo e tem algumas plantas que a gente coloca junto com o fumo, como sáurea, como canela e algumas outras plantas, dependendo de para que a gente vai trabalhar fumo que vai ser preparado. E aí a gente coloca no cachimbo, pita as 3 pitadas, 4 aliás, e oferecendo norte, sul, leste, oeste, e fazendo círculo, né? E depois a gente vai pitar na sua intenção, naquele problema que você tem, mesmo que você não esteja presente, né? Então vai soprar a fumaça, e acreditamos que a fumaça vai até você, onde você estiver. Eu nunca acompanhei a trajetória da fumaça, mas eu acredito que ela vai mesmo, porque muitas pessoas... Eu fazia um trabalho na Rádio Viva Rio aqui, e era feito de manhã muito cedo, e as pessoas ficavam sentadas ou deitadas para receber a energia que eu estava transmitindo. E da segunda vez que eu fiz o programa, o rapaz que atendia o telefone, na hora que eu estava atendendo o telefone, que havia terminado o programa, desmaiou na hora que atendeu o telefone. Então, outra pessoa pegou o telefone e aí disse, mas ela está sentada aqui do meu lado. E aí a outra pessoa do outro lado do telefone dizia, pois é, eu queria saber se ela já chegou aí, porque ela estava aqui na minha casa. E não havia como eu já ter voltado para a rádio se a pessoa estava falando da Barra, e é uma distância bastante grande da Barra até a Glória. Mas, no mesmo tempo, tinha uma pessoa em Caxias, que eu estava na casa dela, ela descreveu a roupa que eu estava. Então, eu me desdobrava
que é o que o pessoal fala, e ia a 7 ou 8, até 10 casas ao mesmo tempo para estar ajudando as pessoas, né? Então, é mais ou menos isso. Nesse trabalho de desenvolvimento até com desdobramento, nessas histórias, você teve também algum ensinamento ligado a isso, sobre a importância do desdobramento, sobre a importância também dos sonhos? Como que é também isso nesses trabalhos de bioenergia e também na sua história de vida? Quem ensinava, quem dizia para a gente que a gente tinha que ir de manhã fazer os exercícios de respiração olhando para o sol era mais a minha mãe, mas tinha algumas coisas que a minha mãe ensinava para as meninas, que nós somos 5, e o meu pai ensinava para os meninos. Sendo que muitas das coisas que eu aprendi com ela, né? Que uma delas é essa, em que você vai pensar, se eu estiver pensando em 3 pessoas, eu estarei mandando aquela energia do meu pensamento para aquelas 3 pessoas ao mesmo tempo. E quando a pessoa que está recebendo é bastante sensível, ela pode me ver. Nada, isso não é um absurdo, não é uma coisa, oh, meu Deus, ela faz. Não, eu sou uma pessoa normal, como quer. Eu sou um grãozinho de mostarda, pensando que um dia eu posso desabrochar e virar um pé de mostarda. Porque quando eu era criança, meu avô falou para mim que o homem dividiu os conhecimentos em várias coisas, deu vários nomes, e era para mim ter muito cuidado com isso. E que isso não podia subir na minha cabeça por eu ser as 7 mulheres, né? Porque quando eu era criança, todo mundo dizia que eu era 7 mulheres e ao mesmo tempo eu era... que isso deixava a minha cabeça bastante doida, né? Eu já era um pouco, então já era pior. E quando ele falava que o homem dividiu tudo isso, ele dizia para mim que eu teria que viver 100 anos para aprender 1/3 da sabedoria. Eu estou só com 73, então ainda não cheguei naquilo que eu preciso aprender. Entendeu? Eu ainda continuo estudando. E agora eu tenho grandes professores, porque eu tenho a minha secretária, minha assistente de horta, que se chama Bia, que tem 10 anos de idade. E ela fala coisas que, se você vê ela pessoalmente, você vai ficar de cabelo em pé. A Bia é fantástica, né? E essa fotografia aqui? Bom, essas aí todas são na clínica da família Ricardo Riccarelli, que é ao lado do condomínio que eu moro. Aí a gente, pela pandemia, sabe, Samuel? Quando começou a pandemia, eu fui levar um lanche num hospital para uma médica, aluna minha, e no que eu estou conversando com ela, abre uma outra porta e uma médica desmaia. E eu sempre carrego alguns óleos comigo, carrego meu e carrego meu vasinho e alguns óleozinhos, e na maior parte das vezes são feitos por mim mesma, né? Eu faço óleo de erva doce, então eu tenho os meus óleos. E aí eu fui atender a médica. Esse aqui é o orucum, que eu planto e eu colho erva doce, né? Tem de algodão, e assim vai. Tem uma porção de coisinhas. E aí eu fui, passei um óleo, tal, e coloquei a mão e senti que ela estava com o estômago, parecia estar vazio, roncando até. E aí, quando ela voltou, que melhorou, eu perguntei, menina, a que horas você comeu? Ela falou, tem 12 horas que eu estou trabalhando e eu comi 2 biscoitos antes de começar a trabalhar. Eu falei,
E água? Ela falou, eu tomei um copo de água quando eu cheguei. Eu falei, você é louca? E aí, descasquei, que eu não sou uma ficar quieta quando eu vejo certas coisas. E eu disse para ela, olha, está começando uma pandemia que você não sabe até onde vai e que você está aqui colocando a cara para bater na frente, tá? E aonde eu estou vendo que as pessoas que vêm aqui são tão mal educadas que elas acreditam que você pode fabricar a vacina para aplicar nela. As pessoas exigem a vacina, as pessoas acham que vocês são obrigados a ter isso, ter aquilo. Você está virada trabalhando, mulher, você está se suicidando. E quando eu saí dali, Samuel, eu saí me sentindo um lixo. Eu saí me sentindo uma pessoa inútil. Por que as pessoas dizem que eu não sabia nada? Porque eu estava vendo pessoas morrendo na minha frente. Nada. Não sou médica. Então, eu tomei uma decisão. No trajeto da Lagoa até a minha casa, eu entrei na clínica, cheguei lá e falei, a partir de quinta-feira, estou aqui para cuidar de quem trabalha na clínica. E aí uma moça falou, não, mas precisa autorização, não sei o que. Eu falei, não precisa autorização nenhuma. A autorização quem dá aqui é você que está precisando uma massagem, está precisando um óleo de erva doce, está precisando um óleo feito do caroço de algodão, está precisando que ponha a mão em você, porque você tem medo como eu, você tem filho, você tem mãe, você tem pai, e quando você vem trabalhar, você vem tremendo, suas carnes tremem, seu coração quase sai pela boca. E essa pandemia você não sabe quando vai acabar. Então, você precisa ser cuidada assim. E aí eu venho para cá. E aí comecei a levar meus alunos, e eu também, né? E então temos uma equipe e trabalhamos lá. E hoje eles amam a gente de paixão e todo mundo quer fazer. Estamos fazendo, por onde termos um curso só para os médicos da clínica, que será no início de junho. Uhum. Mais fotografias que temos aqui também, olha aqui. Isso tudo é o pessoal que trabalha na limpeza da clínica, que também trabalhou na clínica, a gente atende. Entendi. Tem mais aqui, outras fotografias também. Esse que você está vendo com essa máscara branca, as olhinhas estataladas aí, esse é um cariri também. Olha. O Aurão. Ele é cariri. E essa fotografia também. Tem do lado de fora também, é isso? Esse rapaz que está aí trabalhando nessas pernas, ele é canela. Canela com gavião. Uhum. Mais Somos uma. os índios cuidando dos não índios. Olha aí, tem mais essa fotografia, acho que essa é a última. Esse é um amigo que trabalha com ir buscar as pessoas, levar pessoas, né? Trabalha dentro da clínica. Muito bem, a gente já está chegando já ao final da transmissão, já passamos até alguns minutinhos dos 30 minutos, mas eu vou pedir para você deixar aqui uma mensagem para quem está acompanhando o Centenário do Reiki, um pouco mais, uma mensagem para quem trabalha com as energias e também trabalha com essa simbologia, com as plantas medicinais nesse momento tão importante. Então, vamos lá, uma mensagem de encerramento dessa nossa transmissão. Bom, eu acho que nós estamos atravessando um momento bastante difícil. Porém, quando eu era criança, eu ouvia meu pai dizer que estávamos atravessando um momento difícil. Então,
momentos difíceis sempre vão existir. Mas nós podemos melhorar esses momentos quando nós pensamos que nós temos que desejar para o João ou para a Maria o mesmo amor que a gente gostaria de receber. Então, se eu gosto de receber carinho, eu vou dar carinho. Porém, nós temos que ter um cuidado bastante grande com essa coisa de dar carinho, porque muitas pessoas entendem que você está tratando bem ela como se você fosse uma pessoa boba, burra. Então, eu costumo dizer que eu dou a bordonada, mas eu também cuido, também sei fazer o afago, também sei perceber quando o outro está precisando de mim de uma outra maneira. E como símbolos, seja ele do Amadeus, seja ele do Reiki, seja ele da maçonaria, da Igreja Católica ou de qualquer outro segmento, os símbolos indígenas, nativos, né, que são utilizados pelos meus amigos indígenas do Canadá, da Austrália, Unidos e do Japão e de muitos outros países que eu tenho amigos indígenas que a gente troca informações sobre essa simbologia nativa. Eu acho que com esses símbolos nós estamos fazendo um trabalho assim de estar levando para a consciência e para o coração das pessoas o que realmente o planeta, a água precisa de cuidado, a terra, o ar, porque quando você polui aqui, você está poluindo o ar. Então, eu acredito que é o amor, né? Amor, perdoar, né? Quando a gente a nós mesmos, que era o que eu ouvia minha mãe dizer para gente, que se você dissesse várias vezes perto do rio, se olhando, que você estava perdoando você mesmo por ter jogado algo dentro do rio que ia fazer mal à água, que você teria o agradecimento de Deus, do Criador do Universo. Então, eu acredito que no momento todas as pessoas deveriam pensar em mim antes de dormir e de manhã, quando você acordasse, agradecer muito a Deus por estar vivo, agradecer por ter o que comer, por ter onde morar e agradecer pelo irmão que pode lhe ajudar em muitas coisas. Então, eu vou aproveitar este momento que tem que se agradecer a todas as pessoas aqui do Museu do Amanhã, porque aqui no Rio de Janeiro, tanto no Museu do Mar quanto no Museu do Amanhã, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, um pouco mais sofisticada, é lógico, mas eu, sentadinha aqui, posso ver o mar, posso ver as palmeiras, posso ver pessoas que eu considero como se fossem meus filhos, me ajudando, gente, me ajudando. Então, o meu agradecimento, desde a diretoria do mar, que são incríveis, e a diretoria do Museu do Amanhã, idem. Então, o meu agradecimento aos museus que me acolhem no Rio de Janeiro, porque eu não sou acolhida só pela clínica, eu sou acolhida pelos museus também. Então, esse é o meu agradecimento. O Museu do Amanhã é das minhas casas e eu agradeço a todas as pessoas aqui do museu, a todos. Nós fizemos o lançamento semana passada do Rio Mais 30,
e foi lindíssimo, muito bonito. Hoje eu só não trouxe minha tiara, trouxe outra desse mês. E agradecer a você também, Samuel, e ao mestre Johnny Licari, que é, assim, um irmão, é um irmão, porque se o avô dele era meu avô também, então nós somos irmãos. Agradeço a Rita também, né? E a você, Samuel, foi um prazer imenso te conhecer, tá? Apareça aqui no Rio para tomar um suco de chia que eu planto e uma panquequinha de chia.